Meu nome é Lisandra e eu fiquei com a biografia do avô. John Bonny, ele é irlandês e romancista, nascido em 30 de abril de 1971, em Dublin. Teve sua formação acadêmica em Trinity College, onde cursou literatura inglesa, e em East Anglia, onde cursou literatura criativa. E ali foi galardoado com o prêmio Kurt Brown. Entre 18 e 19 anos de idade, que foi entre os anos de 1989 e 1990, ele começou a escrever suas primeiras histórias e teve seu primeiro romance lançado 10 anos depois. Salientando que o seu livro, O Menino do Pijama Listrado, assim conhecido no Brasil, teve adaptação para os cinemas e as gravações começaram em 2007. Lembrando também que mais 6 obras suas foram traduzidas para mais de 30 idiomas. Me chamo Maria Luana e irei apresentar um breve resumo da obra O Menino do Pijama Listrado. Bom, o romance apresenta um grande laço de amizade entre dois garotos de 9 anos durante um período de guerra. Os dois garotos possuem muitas coisas em comum, inclusive a data de nascimento, mas infelizmente têm vidas separadas por um acidente. Logo no início do romance, Bruno, que é um dos garotos, ele descobre que terá que se mudar da sua casa espaçosa em Berlim e que irá para uma região isolada. Chegando em sua nova casa, por ser um menino que gosta bastante de explorar, ele descobre que a única coisa interessante que se tem para ver é além de uma cerca próxima à sua casa, onde se tem centenas de pessoas com pijamas listrados. Não se contentando só com isso, Bruno decide ir fazer passeios pelas proximidades da sua casa, mas sempre respeitando os limites da cerca. E em um desses passeios ele encontra o outro garoto do outro lado da cerca, e eles começam a conversar, e o outro garoto faz Bruno refletir sobre as atividades que são realizadas por seu pai, mas ainda não faz compreender. Bruno era um menino muito curioso e inocente, e era filho de um oficial do exército alemão nazista, e o outro garoto era judeu, assim como seu pai. Meu nome é Amanda Fernanda e eu irei falar dos personagens principais. Bruno é um personagem principal, filho de um oficial do exército. Ele é um menino inocente que não compreende o contexto no qual está inserido. E uma de suas brincadeiras favoritas é a exploração. Alf é o pai de Bruno, oficial do exército alemão nazista. É o causador da repentina mudança de Berlim para Salavista, já que o principal propósito é a proximidade do seu trabalho. Mu é um garoto de 9 anos que está em um campo de concentração com o seu pai. E indo em uma de suas explorações, Bruno o encontra. E assim viram grandes amigos. Oi, meu nome é Camille e eu estou aqui para apresentar algumas das características que possui o romance histórico. Então, uma das suas características é a autenticidade de cor local. É um recurso que tem por dever descrever e retratar fatos históricos e personagens assim como tais ocorreram e existiram realmente. Outra característica sua é o fato histórico. Esse é o ponto de partida para a construção da ficção. Nesse momento, irá ocorrer estudos a respeito da história a ser contada. A partir deste momento, terão que andar lado a lado a ficção e a realidade. Uma outra característica do romance histórico é o uso de personagens para representar valores éticos e morais. Essa característica é denominada de tema heróico. Uma outra coisa que é tida como característica desse romance é o uso de documentos e referências históricas como forma de legitimação dos fatos históricos e personagens importantes. A retratação, também tida como característica do romance, é a tentativa de recuperar e retratar estruturas do passado, sejam elas sociais, culturais, religiosas, estilos do passado, linguagens, hábitos e etc. Uma outra característica é que acredita-se, estima-se, na verdade, que o romance histórico surgiu por volta do século XIX, com o intuito de resgatar coisas do passado. Outra coisa que é bem característica é a classificação dos personagens. Então, os personagens tidos como centrais são aqueles que
vivem no centro na geração de uma grande mudança, sejam elas boas ou não. Os médios, que são os jovens que vivem uma aventura durante a trama. Os heróis, ou o herói, não necessariamente um grupo, de pessoas que prezam pelo bem maior, pelo bem coletivo, e são tidas como heroínas, dentro do próprio romance ou fora, para o público. E, por último, os marginais, que são aqueles caracterizados por seus traços externos e pela personalidade que cada um possui. Olá, eu sou Oscar. Bom, um momento importante que destacamos no livro trata-se de um relato, já em seu final, nos capítulos 18 e 19, se concluindo no 20 com um final trágico. Durante a narrativa do livro, podemos observar outros momentos de pico, mas destacamos esse, pois os seus acontecimentos são inesperados para os seus leitores. Em resumo, esse momento se inicia quando a família de Bruno resolve voltar para Berlim. Sabendo disso, ele resolve ter uma aventura com seu amigo Samuel, já que no decorrer do ano eles só conversaram com a cerca os dividindo. E como planejado pelos dois, Bruno vestiu um pijama listrado e pulou a cerca. Os objetivos dessa aventura era sair em busca do pai de Samuel, que estava desaparecido. Em certo momento dessa narrativa, os soldados ordenam às pessoas de pijama listrado que marchem, incluindo Bruno, que estava disfarçado com o pijama. Mas logo após começa a chover e eles são direcionados para um local. A princípio, Bruno acha que é um abrigo para a chuva. A partir daí, a narrativa vai ficando menos explícita e é deixada para o entendimento do leitor. O que podemos perceber é que este local era uma câmara de gás e os meninos foram mortos junto com os outros judeus que estavam lá e vestindo o pijama listrado.